período de tempo, mas ele está sempre muito bem inspirado. Né? E hoje, por acaso, quando a gente já não se fala, nem nunca falamos, mas quando não tem nenhum contato, aí que vem mais inspiração ainda. Obrigado. Você sintetizou a palestra. Vamos fazer uma reflexão em conjunto. Quem é que daqui já experimentou a oração como força poderosa, eficiente, eficaz na sua vida de uma forma assim, contundente? E o que não? Aí, quem não aí? Alguns disso. Antes disso, vamos fazer uma homenagem a Iemanjá? Vamos baixar, vamos fechar um pouquinho a luz, antes da gente seguir a informação. Vamos cantar uma música que o Maurício estivesse aqui, ele tocaria. Então vamos também lembrar do Maurício, lembrar dele. Essa música é uma música que foi trazida por Entidade. Ela é uma música romântica, aproveitando essa chuva e se valendo dela também como oração, vamos cantar, e eu vou pedir que a gente faça da seguinte forma. Nós vamos cantar, as mulheres fazem uma contraparte com os homens. A gente canta, as mulheres respondem, a gente vai cantar Marola do Mar, que vem rolando, e Iemanjá que vem chegando. Aí quando se fazer a Marola do Mar, a gente faz a contraparte, os homens fazem Marola do Mar, a Marola do Mar que vem chegando, que vem chegando. Vai descarregando, vai descarregando. Vamos começar, Cláudia? Você? Podemos acompanhar, tá? Os homens cantam. Mais grave. Marola do mar, marola do mar, vai descarregando. Vamos repetir. Vai descarregando. Marola do mar, que vem chorando, que vem chorando, vem Iemanjá. Que vem chegando, é Marola do mar, que vem chegando, é Iemanjá, que vem chegando, é Marola do mar, vem rolando, vem Iemanjá.
sobre o risco de dormir, daqui a pouco eu posso pedir para que a gente acenda. Mas eu vou correr esse risco com vocês. Vamos navegar por esses mares tão profundos da alma, de onde nasce a oração verdadeira, coisa que nós, a maior parte do tempo, não temos noção. Eu fiz a pergunta, quem já se valeu da oração? Muitos de vocês levantaram a mão para momentos drásticos da vida, a gente vai, se movimenta e faz aquele pedido, como vocês viram ali na leitura do Otto, como diz o Dr. Leocádio, se vale da prece como uma última etapa de salvação, como a gente sabe dizer, só nos resta isto. E muitas vezes quem está fazendo esse movimento é alguém que nunca antes na sua vida fez qualquer tipo de oração, nem teve a oração como algo permanente, ou como algo comum, como algo participante do seu dia a dia, da sua vida diária, dos seus movimentos diários. Tem até uma história engraçada, que é contada nessa história de oração, e que Deus responde sempre às nossas orações, na medida em que nós nos movimentamos. Essa é uma das leis, que um ateu daqueles assim, absolutamente, que não dava chance a nada, nem a coisa nenhuma, e vivia aproveitando a sua vida de forma diletante. E tinha uma cultura cristã lá, quando era criança, tinha aprendido o catecismo, mas tinha uma coisa muito antiga. E vivia ele, aproveitando a vida, no meio-dia, numa caçada, ele se dá à frente com um urso, aqueles enormes, ele vivia nos Estados Unidos, devia ser, não sei se tem urso, saca da arma, se prepara para atirar e a arma começa a falhar. Falha uma, duas, três, o urso se aproxima e de repente algo dentro dele surge, quase que de uma forma compulsiva. Ele se bota de joelhos e Deus, nesse momento eu quero pedir a você, eu sei que eu estou aqui, eu sei que eu fui muito ruim a minha vida toda, eu nunca me procurei me aproximar de ti, mas, por favor, isso rapidamente o urso chegando assim, faz com que esse urso se transforme num bom cristão. De repente dentro dele uma luz aparece assim, está certo, meu filho, sua oração foi ouvida. Tem certeza? Bom cristão, isso tudo muito rápido, né? Se dá num tempo paralelo. Um bom cristão. E aí ele disse sim. Aí o urso de repente para perto dele, se ajoelha, meu pai, meu Deus, eu te agradeço muito pela refeição que eu dei a gente usa de uma forma essa série, ela mostra como nós nos valemos das forças divinas e as utilizamos, enfim, fazemos dela de forma consciente ou inconscientemente uma expressão da nossa vida, ainda que nós a neguemos. O nome fala, oração, é algo que tem um vínculo, isso a gente deu o nome da nossa conversa de hoje, conexão com o divino, um instrumento de ação do ser. Para correr o risco do sono, mas a orientação que eu tive é que nós deixássemos essa luz apagada, porque estaremos sempre feitos trabalhos importantes que vão precisar de manipular a energia de uma certa forma, que a luz, essa luz, como diz o nosso irmão Luiz Arrachalini, a luz actínica, esse impacto da luz fluorescente pode muitas vezes não ajudar tanto. Então, procurem se manter acordados, mas se dormirem, não estão fazendo nada de mal. Podem dormir, que quem quer leve vocês para o lado bom da força do sono. Mas se puderem ficar acordados, será bom, porque nós vamos conversar isso hoje. A palavra ação, ela faz parte, se você divide oração, oração. Or pode ter algumas interpretações. A primeira é de oral, é a oração, a oratória, é aquela ação que vem da palavra. Então, na significação primeira da palavra oração, a gente já encontra aí ação. Que ao contrário de que nós somos levados a acreditar pelas tradições religiosas, apesar da própria palavra existir, a ação que vem da palavra, a palavra oração existe, nós somos levados a acreditar que orar seja alguma coisa divorciada da ação.
Nós somos levados a acreditar, apesar de sermos, muitas vezes nos intitularmos seres com crenças religiosas, ou que cremos em mundos superiores, ou que cremos num Deus que está governando esta criação da sua forma e sob a sua vontade, nós intrinsecamente, internamente, inconscientemente, separamos a oração da ação. Para nós, orar significa um movimento que a gente muitas vezes não sabe nem explicar como. Quer dizer, nós vamos nos comunicar com um ser superior ou com mensageiros dele, né, anjos, santos, protetores espirituais, através de um movimento, né, de um pedido, mas que no fundo, nós não sabemos muito bem como funciona. De que forma esta ação, né, isso só passa a ser verdade no momento que nós vamos começando a entender que é efetivamente uma ação, no momento e como esta ação se dá. Essa é uma das significações. Mas se nós formos ao hebraico e tomarmos com a liberdade poética, nós podemos pegar a palavra oração. Não sei se vocês aí atrás, com essa penumbra, vamos tentar colocar bem grande, né? Oração, usando o português, né? Eu dividindo aqui, or pode estar relativo a outro, pode ser derivado ao hebraico luz. Oração é agir, portanto, na luz, com a instrumentação da luz, através da luz. Oração significa fazer luz. Ora, ok, né? Vai melhorando a história. Mas nós, no dia a dia nosso, a gente utiliza esse instrumento de uma forma cultural, de uma forma inconsciente, repito, e automática, e praticamente fazemos isto dividindo duas coisas. Ou naquele momento, nós quando não temos esse hábito, no momento de pressão que aquilo surge, tão espontâneo dentro de nós, como algo que explode dentro da alma, ou fazemos uma rotina. Muitos de nós temos rotina de oração, é bom que haja isso, mas ainda assim, sem mergulhar profundamente, sem conhecer profundamente os mistérios sagrados e o poder que esta ação pela palavra tem. A nossa ideia hoje, nós já falamos muitas vezes sobre oração aqui na casa, esperamos continuar a falar tantas outras vezes, porque nos tempos que nós vivemos, sempre foi, né? Parênteses aqui. Oração se a gente começa a querer, enfim, especificar um pouquinho mais essa definição. A oração é algo natural no homem, tão natural. O ato de orar é algo tão natural quanto o ato de respirar. É tão natural quanto o ato de pensar. Eu até uma vez, sobre a expressão, a inspiração de Padre Pio, que se definia como um frade que ora, eu usei uma expressão colada dele, de que a oração existia dentro do homem como um órgão psíquico. Da mesma forma como a gente tem o coração que bombeia o sangue, da mesma forma como a gente tem o fígado que realiza suas operações metabólicas para poder purificar o rim que filtra, nós teríamos lá dentro da nossa alma órgãos ou estruturas que expressam a oração com esse poder, e cada um vai expressar segundo a sua própria forma, segundo a forma que o seu ego determinou ao longo da sua evolução. A oração é natural no homem, é algo que nós não podemos nos divorciar, ainda que sejamos os mais negadores da existência de um divino, ainda que sejamos alguém que negue a existência da transcendência, ainda que sejamos alguém que duvide ou que vacile na fé, em entender como essa história toda funciona, aquele órgão estará ali livremente pronto a conectar a nossa alma com o divino. E aí vem uma outra dica, essa dada pelo Emmanuel. E isso está no livro que eu também recomendo muito, o livro de André Luiz. Eu falo que é o Emmanuel porque eu tenho um atrevimento de dizer que no livro Libertação, que é um dos livros mais importantes de André Luiz, o Emmanuel se oculta na figura do irmão Ludo. Aquele irmão Ludo que leva o André a
fazer todo aquele trabalho de conhecimento daquelas estruturas inferiores não vamos chamar nada de inferior, mas que se organizam perto, né, da psique humana, perto do plano físico, abrigando ali, né, irmãos nossos que desenvolvem o ego de uma forma intensa, a intenção apenas de dominar, de escravizar, de julgar. Essas estruturas existem e o André Luiz é levado pelo irmão Hugo para conhecê-las, a fim de se libertar. Um dos sacerdotes, né, porque ali também há sacerdotes, né, dentro dessas, né, colônias mais próximas da Terra, onde pontifica uma visão do divino muito diversa, mas eles têm também. Há um sacerdote que ia ser libertado chamado Gregório. E o trabalho todo é feito minuciosamente, e há um momento nesse livro em que aparentemente vai tudo estar perdido, e o Hugo vai com o André Luiz para uma prisão para libertar uma outra criatura, porque ele fazendo isso ele vai ajudar a libertar aquele Gregório que estava lá, um sacerdote todo cheio de si, dominador, que não acreditava na bondade nem no amor, mas sim num Deus temível, num Deus de força que ajuda aqueles que são fortes. Num determinado momento o Hugo chega e diz assim: eu vou orar. E diz André, nunca se esqueça, a oração é um fio que nos conecta permanentemente à nossa natureza divina e divindade. Na maior parte das pessoas, esse fio está completamente ou atrofiado ou completamente obstruído pelos séculos e séculos em que o nosso ser abdicou desta conexão. No momento em que nós optamos pelo pecado original, de nos separarmos aparentemente da criação, conhecendo o bem e o mal como coisas separadas, tentamos nos desconectar de Deus e por isso pecamos. A palavra pecar diz exatamente isso, pecos, né? Também repito isso, aqui também às vezes, também sempre ouve. Pecos é peça, corte. Pecado é, portanto, algo que se corta, que se separa. O pecado original de toda a nossa estrutura, nós todos temos um pecado original, sim, qual foi? De nos acreditarmos ou querermos nos separar do divino. No entanto, essa separação jamais se dá. Estamos conectados ao divino, mas desenvolvemos ao longo de séculos, milênios, enfim, ao longo do tempo, ou a obstrução desta ligação, ou o atrofiamento dela, mas jamais a destruição. Ela jamais será destruída. Esse fio de conexão com o divino está ali presente, pronto para ser desperto e pronto para agir quando nós quisermos. O Emmanuel diz ao André: eu vou orar. E ele faz uma oração belíssima, a oração está transcrita no livro. Ele faz uma oração e a oração diz que nós pedimos sempre por aquelas pessoas frágeis, pelos oprimidos, pelos sofredores, pelos doentes, por aqueles que são caídos pelo peso do mundo, e é certo que nós façamos isso. É lógico que devemos fazer isso. Mas aí ele diz, na contrapartida da sua própria oração: mas quem se lembra de pedir pelos fortes, pelos dominadores, por aqueles que se utilizam mal das energias divinas que possuem para oprimir, para destruir, para controlar? Então, ele continua se dirigindo: Deus, se assim é que devemos entender a tua presença como algo onipresente, onipotente, que brilha sobre tudo, temos que pedir também por aqueles que aparentemente não mereçam ser atendidos ou lembrados em oração. E faz uma oração tão bela e sai tanta luz. O André vai descrevendo isso para a gente. Ele consegue despertar uma entidade que estava ali subjugada sob diversos obsessores, e esse processo começa a disparar a libertação do Gregório, que vai terminar no final do livro. Leia o livro para a gente acabar contando a história a mais. E ele fala desse fio divino. Então, se nós admitirmos que esse fio divino, que esse órgão divino, essa presença divina permanente, ainda que atualmente em nós exista, o que será orar bem? E como devemos usar essa instrumentação, esse instrumento, para agirmos
efetivamente agirmos com oração. Porque vejam só, esse conceito parece fácil ao primeiro entendimento, mas ele não é tão fácil não. Até porque existe, vejam bem um exemplo disso, ele não é tão fácil, existe um entendimento de que se eu ficar a minha vida toda, por exemplo, dentro de um convento, enclausurado, e só orar, eu não estarei agindo. Não é verdade? Existe muita gente, não, você tem que sair para o mundo e agir. É claro que o ser completo faz as duas coisas. Mas o ser que só age, se mete no mundo e vai ajudar e vai para o meio da batalha da floresta, esse ser está fazendo uma ação divina, sim, mas o ser que só ora não deve ser desprezado, porque ele está fazendo uma ação divina também. O ideal, principalmente o ideal da espiritualidade do milênio que nós estamos vivendo, é que esses dois seres se transformem em um só. Aliás, todo o ideal dessa nova civilização é a conjunção harmônica dos polos aparentemente opostos. Então nós precisamos entender, Padre Pio, por exemplo, é um exemplo muito forte disso. É claro que o Padre Pio agia muito porque ele recebia as pessoas no seu confessionário, e enfim, ali naquele confessionário era praticamente uma sessão de obsessão, muitas vezes, ou de cura, curava as pessoas, enfim, tocava a alma das pessoas, como ele, tantos outros santos, tantos outros médiuns. Esse estado interior de iluminação, de santidade, jamais será privilégio de religião nenhuma. Há santos em todas as religiões, há santos sem religião. Mas Padre Pio fazia isso com muita habilidade, mas Padre Pio jamais, depois que ele entra no convento de San Giovanni Rotondo, ele não põe mais os pés fora desse convento, a não ser para atravessar a rua, porque literalmente é isto, para ir ao hospital, que depois de anos, com muito esforço, ele conseguiu fazer surgir. Mas do hospital para dentro, e ficou preso na cela por ordem do Vaticano por 10 anos. Até um pouco mais. Só que naquela reclusão, ele agiu muito mais do que muitas pessoas que estavam agindo. Como também tem muitas pessoas que oram, e a sua oração é superficial, não chega. Então o que será? Ou o que seria? Entender, primeiro, não no sentido erudito dessa palavra, nem mental, nem racional, mas entender como aquele que põe para dentro, entender ou conhecer. O que será conhecer a oração como instrumento de conexão com o divino, algo real dentro de nós, e como saber usá-la? Eu quero dar um testemunho para vocês. Eu luto com essa percepção, eu vou continuar lutando ainda, porque eu acredito ainda muito longe, para que seja a oração do seu livro, do seu poder, há alguns anos. Desde que eu fiz a opção por buscar fazer essa busca espiritual que a gente hoje compartilha. E eu fiz a pergunta para vocês, quem já experimentou? Então eu vou responder agora, esse é o testemunho. Eu, ao longo da minha vida, não tantos momentos dramáticos assim, mas nos momentos dramáticos e fora deles, foi se tornando cada vez mais claro. E cada vez mais claro se torna. E ao se tornar cada vez mais claro, fica cada vez mais intensa e mais mandatório dentro da gente, nós nos valermos dessa conexão. Eu posso testemunhar a vocês que é efetivamente o poder de uma ação indescritível. A ação divina se faz por meios que nós, humanos, não podemos detectar, mas são muito mais reais do que os meios que nós nos valemos dos momentos. Bom, o que são mais reais por quê? Agora só uma pequena digressão para que a gente, apesar de não querer ficar aqui guardando conceitos, nem elucubrando conceitos, é bom que a gente faça. Oração é basicamente o que, gente? É alguém se dirigindo a Deus ou pela palavra ou pelo pensamento. A Deus ou a um ser mensageiro. Oração normal para nós, no nosso dia a dia.
A oração que a gente faz na igreja, que a gente faz em casa, ou na sinagoga, ou em qualquer templo, ou em nenhum lugar da natureza. Normalmente nós estamos numa posição, né, do filho ou do ser que se acredita observado, ou criado sim, primordialmente, mas depois observado e assistido por Deus ou pelos seus mensageiros, e que num determinado momento se dirige a ele e faz um movimento interno, que pode se expressar pela palavra física ou não se expressa pela palavra física. Né? Pode ser só uma oração mental, pode ser algo que se mexe emocionalmente, mas o fato é que a oração é sempre algo que se move de dentro para fora. A nossa tendência a acreditarmos que isto seja algo transcendente, sim, mas completamente desconhecido e desconectado da realidade, é que nos faz desprezar esse valor. Porque, mal ou bem, ao menos nessa encarnação, nós todos estamos imersos numa sociedade que privilegia o racionalismo, o materialismo e a percepção positivista das coisas. Essa sociedade que nós vivemos, ela privilegia o quê? Tudo que acontece tem que ser testado, sentido, primeiro percebido pelos sentidos, elaborado pelo intelecto, e depois disso se transforma numa reação, numa ação, em qualquer movimento, mas que todas as coisas trafegam dentro deste universo, e nada existe fora dele. Ainda que a gente tenha um hábito de orar, ainda que a gente tenha uma cultura, ainda que nós, porque não vai ser nunca, é possível que nós nos livremos disso, lembrando que é algo que está intrínseco dentro de nós, a nossa cultura, né? A nossa sociedade, a forma como essa sociedade de uns 200 anos para cá, principalmente se estruturou, fez com que a gente faça a oração sim, mas afinal, o que eu estou fazendo? Eu estou pedindo alguma coisa, estou mandando um pensamento para o céu, para um trono divino? Não é nada disso, estou apenas repetindo uma tradição, mas não tenho outra coisa que fazer, então vou jogar para o alto essa história. Talvez alguém me ouça, talvez algum santo esteja de plantão e pegue aquela oração e a transforme no meu pedido em verdade. A gente tem aí essa série de pedidos, né, que são nos apresentados, para a gente ora para aquele santo, ora para aquele outro. Mas por quê? Quando a gente entende que, né, agora essa digressão que eu falei, nós achamos que quase tudo vem dessa cor, mas vocês não vão escutar. Deixa eu pegar um roxinho ou azul. Essa aqui é um verde, um azul. Vocês estão vendo ali atrás? Sim. Quer acender a luz para te contar agora? Não? Não, que bom. Que ótimo. Obrigado. A gente acha que quase tudo, pode dizer que não, mas a gente acha que quase tudo é matéria. Nós vivemos vinculados a esse conceito no nosso dia a dia, na nossa ação. Né? Nós achamos que somos o nosso corpo físico, nós identificamos o nosso ego com o corpo físico. Então nós dizemos eu, quando a gente fala eu, a gente está se referindo primeiro ao corpo. Para Hansanananda, um dos nossos grandes mestres que aqui nos ajuda muito, sempre diz, repetindo outros, nunca confundam, nunca confundam vocês mesmos, o seu eu, com os instrumentos de que ele se vale. Então, o nosso eu se vale, habita temporariamente no corpo físico, habita a matéria. A matéria está subordinada ao espírito, e não o contrário. Nós acreditamos que o espírito esteja subordinado à matéria, se nós acreditamos que ele existe. Ainda que nós sejamos crentes, ainda que nós tenhamos conceitos religiosos, ainda que nós expressemos isso na nossa vida, é muito difícil nós nos libertarmos do conceito de que a matéria predomina sobre o espírito. Este é um processo que está inconsciente dentro de nós. Porque o que chega a nós quando sentimos de uma forma imediata, sem que a gente faça esforço nenhum, quando nós os temos perfeitos, são as coisas que a gente vê, as coisas que a gente ouve, as coisas que a gente toca, as coisas que a gente eventualmente fala. E como nós vemos isso e não tem questão sobre esta realidade, a gente vai mesmo que inconscientemente achar que esta vida espiritual está subordinada à vida material. Mas hoje, graças a Deus,
As pessoas que buscam a verdade sabem que ele não é isto. Esse não apaga, né? Esse é permanente. A matéria ficou. Então vamos inverter essa história aqui. Vamos inverter a seta assim, né? Já que a gente deixa aqui, basicamente, o fato é, tudo é espírito. Mesmo a matéria que a gente acredita, ela não está subordinada ao espírito. Ela é uma expressão do espírito. O espírito é tudo, ele se expressa em diversos graus de manifestação até chegar ao que nós chamamos de matéria. A física moderna, hoje, já nos dá pistas e nos dá embasamento para que a gente entenda isso tudo de uma forma real. Ou seja, não estamos falando abobrinha quando nós dizemos que o espírito é tudo. Porque nós sabemos, também eu não vou conseguir apagar, mas eu posso conseguir mexer aqui, que tudo que a gente diz que é matéria, na verdade é uma expressão do espírito, e estamos carecas de saber que a gente vai busca e não encontra. Física quântica, hoje, a física é tão maluca, no sentido, né, dos conceitos físicos serem tão divorciados desta nossa aparente realidade dos sentidos, e a física hoje trabalha, os físicos teóricos trabalham dentro, assim, tipo assim, eu vou entrar aqui no meu mundo maluco e eu saio para o meu mundo real. Né? Conceitos, por exemplo, como tempo e espaço, já há muito tempo não podem se divorciar um do outro. Conceito, por exemplo, de que você pode retornar o tempo para trás, se trabalha absolutamente com isso, o tempo na física, e hoje existem experiências que mostram isso. Existem experiências que mostram, inclusive, com imagens. Se conseguiu com câmeras super rápidas fotografar um fenômeno intrigante, que é um fenômeno de um fóton retornar no tempo. Uma câmera, não sei quantos, porque a câmera super rápida é aquela que faz as câmeras lentas, né? Ela tira quadros na velocidade enorme. As câmeras super rápidas hoje mostraram um fenômeno intrigante de algo com uma previsão no tempo. Se fotografa o fóton no passado, antes dele chegar ao momento que ele vai chegar lá no seu objetivo. É algo que intriga, mas mostra que essa história de matéria, essa história de coisas concretas e coisas não concretas, tudo isto se subordina a uma realidade superior. Na verdade, só há uma realidade. Quero parar um pouquinho aqui, só para que a gente pare para pensar nisso. Não é outra realidade, só há uma realidade. A realidade do Espírito. A ela se subordinam todas as suas manifestações, inclusive aquela que nós conhecemos como matéria, e outras tantas. Entre o Espírito desconhecido, que é, por definição, a própria essência divina, a manifestação conhecida do divino, e na Kabbalah isso se chama Or, ou luz. Esta luz não é a luz material que a gente conhece, nós estamos falando aqui de uma luz que é o berço de todas as luzes, vamos dizer assim. Aquela luz que é descrita no primeiro dia. O Espírito, portanto, expressa em luz, essa luz em todas as coisas, todos os graus que nós chamamos de realidade. Nós estamos presos, isso aqui que eu risquei, enclausurados por vontade própria aqui, e apesar de tudo ser espírito, nós acreditamos que não, separamos isto, dicotomizamos isto, e as leis aparentes da matéria passam a imperar nas nossas crenças. Esse é o tipo de visão que vai fazendo com que a oração vá deixando de significar para nós aquilo que ela realmente é. E graças a Deus ela não morre, porque a resistência do poder da oração está na sua admissão dentro dos conceitos espirituais, religiosos, para que não morra. As religiões vão trazendo isso tudo a um fundo assim, não deixe de pedir a Deus, continue fazendo seus pedidos para Deus. Os santos continuem fazendo, porque isso tem poder e se mantém.
Mas a percepção profunda disso está divorciada de nós. Só há uma realidade, vamos repetir, é no espírito. E é nesta realidade, é a ação aqui, que opera a luz, e uma palavra feliz, age a luz. Oração, portanto, é a luz que age. Se isso é verdade, se nós entendemos isso como verdade, quando nós mergulhamos nesses campos de conexão com o divino, e aí o divino se transforma neste, sinônimo disso, o espírito, porque o divino, o espírito, perfunde toda a sua criação e se manifesta nela, inclusive dentro de nós. Nós somos espírito, portanto em nós está o divino. Portanto, quando eu ajo pela luz ou pelo espírito, eu estou agindo no divino, sim, mas no divino que também está em tudo e está em nós mesmos. Ele não se divorcia, nós não nos divorciamos dele, e portanto quando eu ajo no espírito, quando eu ajo no divino, eu estou agindo também a partir de mim mesmo. E, portanto, é interessante nós chegarmos a uma conclusão de que quando eu oro efetivamente, em pleno conhecimento, em plena realização de que isto é algo primordialmente real, e que todo o universo se move nesta força, e que orar significa estar conectados a esta força, aquele fio que Emmanuel fala, que nos liga, ou nos religa a ela, porque ela jamais nos abandonou. Quando eu consigo entrar nesse estado, eu passo a agir, sim, pelo Espírito, e esta ação vai se refletir em todos os outros níveis de realidade. Vai se refletir em todos os outros níveis, inclusive no nível de realidade que nós vivemos e acreditamos ser o único, né? A gente chama de realidade isso, né? As expressões. Vamos cair na realidade. Quando, na verdade, cai na real, que na verdade deve ser o contrário. Cai na ilusão. Porque quando eu divorcio, a ilusão é isso. Não é que a ilusão iludir, isso às vezes confunde as pessoas. Vida de ilusão, ou universo de ilusão, ou Maia, não é que ele não exista. É que a sua existência foi cortada da fonte. Então, quando ele tem aquela vida aparentemente separada da fonte, ele se transforma em algo ilusório. Mas estará sempre subordinado ao Espírito. E a oração é um dos instrumentos que nos faz conectar a esta fonte e agir, assentados, mergulhados, imersos nela, vivos nela. E por isso a oração é instrumento usado por todos os avatares que passaram pelo mundo. Nenhum deles deixou de orar. Oração, claro, quando a gente fala oração, é algo amplo. Ela tem um aspecto, quando a gente pensa nessa expressão, é algo ativo. Né? É o ser que fala. Mas como tudo nesse mundo harmônico tem dois polos que se fundem, eu não posso divorciar a oração da fala da meditação, que seria uma espécie, vamos chamar assim, né? Não é que a gente tentar... É melhor estado, para que não confunda vocês. Mas a meditação é a espécie da oração da escuta. A meditação é algo que nós nos colocamos passivos, uma passividade dinâmica, porque não é uma passividade que se entrega, como a gente comentou na semana passada, se entrega a uma vontade divina que está diversa, divorciada ou longe de nós. Não. A vontade divina, ela jamais estará fora de nós. E quando nós conectamos esse processo, a meditação serve para isso, para abrir o caminho. Depois que esta passividade dinâmica abre o caminho, a oração, que é a ativação desta força divina em nós, completada a meditação, se transforma nesta unidade. E aí nós somos capazes de dizer que somos efetivamente filhos de Deus. A imagem da qual nós somos e somos emitidos ou emanados na sua natureza
se transforma em semelhança. Por que não se falou imagem ou semelhança? Por que não se usou uma palavra só? Imagem, uma imagem é algo, né? Você olha no espelho e você vê ali, né, a sua imagem. Poderia ser confundido essa história com semelhança, mas imagem é algo que deve ser transformado em semelhança. Semelhança. Portanto, nós todos com essa imagem, através da oração, na sua forma passiva, vamos chamar assim, que é a meditação, que é o estado de mergulhar no divino, uma passividade aparente, porque é dinâmica, ela se acompanha da oração, que é o movimento que a completa. Se fundem as duas coisas numa só. E o ser que ora passa a ser um ser que age no espírito, na luz. Mas isso não fica lá nos espaços, não fica lá no mundo das ideias, no mundo abstrato, no mundo irreal. Ao contrário, é lá que está a realidade. Esse aqui é o lado mais difícil para nós. Esse é o lado que nós temos que vencer, porque para nós a realidade não está lá, está aqui. E quando nós conseguimos perceber que a realidade, ao contrário do que nós pensamos está aqui, todas as nossas ações e toda a nossa oração passa a ser um instrumento de poder. Aí já um poder divino. É claro que, como tudo na criação, esse poder pode ser mal usado. Tem gente que ora, sabe que esse poder existe, faz esse movimento para se conectar com o seu lado divino, mas amarrado no ego, né? As orações que você deseja mal para alguém, infelizmente, em algum momento, se tiver uma conexão, né, uma complexidade que permita que isso aconteça, podem ter os seus efeitos. Só que o que nós estamos falando aqui é algo muito maior e mais profundo. Na verdade, nós falamos aqui de algo que nos liga ao Espírito, que nos liga ao Divino. Vou dar isso assim na página. Precisa de álcool? Para tudo? Só para aquela ali. Fica a matéria. Você vai pagar? Não, vou deixar a matéria aqui. Fica lembrando a gente. A outra significação, orar, esquecendo a significação hebraica, é agir pela palavra. Mas no fundo as coisas são a mesma. Voltando para o livro do Gênesis, está lá, né? Deus, pela palavra, diz, faça-se a luz. Nos evangelhos, no evangelho de João, diz, no princípio era o verbo. O verbo que vinha luz, o verbo era Deus. A palavra, na verdade, faz parte desse contexto aqui, porque a palavra é o último porto. É onde deságua esta força divina, que vem do Espírito, vem se expressando pelos diversos níveis do ser, forças mentais, que são algumas delas inconscientes, superconscientes em nós, descem ao nível do pensamento e vão chegar ao nível da palavra como o último porto, o porto de entrada nesse campo que nós acreditamos ser a única realidade, que é a matéria. E depois vão ser os nossos atos físicos, nossos movimentos, né? As nossas ações com o nosso corpo, com a nossa musculatura, com as nossas mãos. Mas a palavra possui um poder extraordinário. Ninguém precisa, não precisamos ensinar isso para ninguém. Todos nós sabemos que a palavra material possui um poder extraordinário. Mesmo. Né? Não é figura apenas de linguagem. Não é apenas se eu dizer uma palavra aqui, por exemplo, se eu levanto, dizem, né, hoje eu trouxe algumas coisas aqui, eu espero poder compartilhar com vocês, mas nos conhecimentos das tradições espirituais, se diz que a palavra cria e destrói, e é verdade. Né? Eu, com uma pequena palavra, falando mal de alguém, posso destruir muito longe aqui. Né? Esses grandes mestres dizem, alguém que fala mal do outro é como se ele sacasse uma espada e matasse o outro aí. Inversamente, aquele que fala uma palavra de luz, uma palavra de bem, cria mundos. A palavra cria mundos. A divindade inatingível criou tudo isso que nós vemos. Não é só o nosso universo, o nosso universo é a última ponta da criação. Há mundos e mundos superiores criados por esta palavra divina, que é luz também, criação. Mas nós, como portadores de imagem e semelhança, criamos mundos todo o tempo com a nossa palavra.
criamos, né? Na Kabbalah se diz que criamos anjos. Na visão mais próxima de nós, no toque científico, criamos formas que vivem em mundos invisíveis, as chamadas formas de pensamento ou formas criadas pela palavra. Ora, todo mundo sabe, não é mentira nem tradição, que um mantra cantado por alguém que esteja em estado de conexão, um rishi, por um ser, ou por alguém que esteja em tal estado de conexão, um mantra pode ter ação física imediata. Há mantras, quando cantados por seres iluminados, conseguem derrubar uma parede, por exemplo. E fora disso, outras coisas. A palavra é abracadabra, significa a palavra que cria, ou eu crio, falando. Portanto, esse último momento, o porto de chegada é a ação, é a boca que fala. O oral age. E, portanto, a oração seja o ângulo em que eu a examine. O ideal é que nós entendamos que, ao entendermos que olhando por ele, mesmo a oração falada, mesmo aquela oração aparentemente mais boba, né, repetida quase que automaticamente, terá o seu efeito. Voltando ao conhecimento da Kabbalah, de que quando eu falo crio anjos, eu posso criar anjos de formas de diversas maneiras. Anjos tortos, anjos deformados, belos anjos iluminados, depende de com que luz ou com que intenção eu estou movendo esta criação. Quase que normalmente toda a nossa palavra criadora é jogada no mundo ao léu. Nós acreditamos que a matéria está separada desta realidade básica, nós estamos aqui criando o tempo inteiro esses anjos tortos com a nossa palavra, ou destruindo, ou criando realidades distorcidas. É isso que a nossa palavra normalmente faz. Mas a palavra criadora que vem desta fonte do Espírito, deixa eu escrever de novo aqui, para que a gente não perca isso, ela influencia, no final das contas, recria a realidade, entre aspas, porque ela é realidade somente se ela é entendida dentro desse espectro amplo, a realidade da matéria. Portanto, a minha oração, ou seja, o ângulo em que eu a olho, ela vai influenciar o universo inteiro, a minha vida, o meu estado interno, seja uma oração muda, pura e simples, expressa só um estado interior, quase que inconsciente, ou expressa só pela mente, uma oração mental, seja a minha oração falada, o ideal é que ela seja tudo isso. O ideal é que, agora já vamos entrando nos instrumentos de conexão, o ideal é que quando eu esteja falando uma oração, e é muitas vezes importante que eu fale, em determinadas circunstâncias, a palavra tem poder, como Yogananda vai dizer isso, como mísseis vibratórios, para isso as afirmações positivas, né, foram redescobertas, infelizmente são usadas quase todas a reboque do ego. Falamos semana passada aqui para conseguir coisas para o nosso ego, dinheiro só, mas nós podemos usar também para isso, não é mal, mas o importante é que isso tudo faça parte de algo único, e quando nós estivermos usando a palavra, nós estejamos conectados a esta fonte aqui. Quando eu estiver usando a palavra, meu espírito precisa ser a base de onde saia tudo dentro de mim, a conexão do meu pensamento, do meu estado interno e da minha palavra finalmente ou não, porque o justo pode orar em silêncio, mas pode orar falando, depende, ele vai saber muito bem que horas ele agrega a fala. Nós que ainda não somos justos, podemos começar pela fala, não há problema, porque também esta mão chega lá. Eu posso falando e a fala vai me ajudar muitas vezes a meditar e a estar em estado de me conectar com o Espírito e transformar isso num circuito harmônico. Então eu posso partir da fala, mas posso também chegar à fala, vindo do Espírito. A única coisa que importa é que o Espírito seja a meta de partida, de chegada e de permanência de tudo o que nós façamos. Se isso é verdade, a oração começa a ter uma função primordial de realizar na nossa vida. E vai realizar na nossa vida e vai passar a realizar, até porque isso é verdade mesmo, na vida de muitas outras pessoas, às vezes muito longe de nós.
Às vezes, pessoas que nós nem vamos conhecer nesta vida aqui, mas uma oração, às vezes, aparentemente, assim, né, sem nenhuma, sem nada, intenção nenhuma, vai agir muito longe. A oração do justo, a oração daquele que ama, a oração do humilde. E há, né, você pode falar anos de oração, abordar cada tema, mas há uma das coisas da sabedoria, a oração do pobre, do aflito, porque a ponta que nos liga a isto aqui, normalmente a gente não consegue fazer isso aqui numa rotina da nossa vida. O ideal é que isso aconteça. O pobre aflito não é o pobre materialmente, nem o aflito. O pobre aflito é aquele que espreme dentro de si essas forças egóicas até encontrar aquele fio divino, como eu falo. E esta oração possui um poder extraordinário, porque ela às vezes é capaz de alcançar milagres imediatos, porque é como se ela fosse, né, a gente penetrar com uma agulha profunda dentro de um reservatório infinito que vai jogar uma pressão absoluta de forças e de luz naquele momento. Isso se faz quando nossos estados internos estão movidos pela pobreza ou pelo sentido de que nós precisamos muito nos recolocar em direção ao divino e pela aflição. Mas não precisa ser esta a tônica da nossa vida. Nós podemos fazer com que o dia a dia se transforme para nós em um veículo de conexão com a oração. E à medida que nós vamos conseguindo isso, nós vamos entrar naquilo que o nosso irmão Rocha Lima falava, replicando as palavras de um cientista importantíssimo que viveu no século XX, francês, mas que viveu nos Estados Unidos depois, chamado Alexis Carrel. Alexis Carrel foi um fisiologista, estudou profundamente a natureza humana, como médico, como fisiologista, como outros tantos que estudavam naquela época, e percebeu que uma oração ele estudou muitos milagres em Lourdes. Isto fez com que ele percebesse que a oração tinha um poder efetivo de uma força que nós não podíamos entender muito bem. E ele foi se dedicando até que ele entendeu que as pessoas que conseguiam entrar dentro desta realização, fazer a oração efetivamente agir, faziam quase que sempre de uma forma pontual, essa coisa, de repente explode aquilo, uma aflição, uma agonia, e a gente desentope aquele canal. E a oração vai e atinge o seu efeito. Mas por que nós não podemos fazer isto sempre? Então ele chegou a essa definição que o Rocha Lima gostava muito, chamada de estado de oração. Dizia ele, o ideal para nós é que nós nos transformemos em seres com tal conexão com esta realidade divina, que é o Espírito, de onde tudo emana, e que, portanto, passamos a agir em nome dele. E para chegarmos a isso, precisamos estar num estado que nós vamos chamar de estado, e ele chama isso de estado de oração. Esse estado de oração é aquele mesmo que o apóstolo Paulo se refere, e que todos os mestres se referiram, dizer orai sem cessar. Orar sem cessar, a gente podia entender no primeiro momento que parece alguém que ficasse o dia inteiro. Tem gente até que pode até fazer isso. Mas o estado de oração, aquele estado que parte lá do mais profundo do nosso ser e faz com que a nossa palavra transborde, o nosso pensamento transborde a oração todo o tempo, sem que nós precisemos estar fazendo uma oração surgir formalmente, esse estado é o estado ideal de todo o ser. E ele vai fazer com que a gente atinja. Agora vou apagar de novo a matéria que ali, né? Eu estou com a minha mão, desculpa, estou dando um trabalho aqui danado. Nós vamos conseguir fazer com que. Já ia cair do jeito. Cadê a roxa? Eu deixei em algum lugar para vir aqui. Esse estado de oração vai fazendo com que nós vamos nos transformando efetivamente em semelhança de imagem somente
nós passamos a ser imagem e semelhança. E passamos a agir a todo tempo. E a oração que vive em estado, ela vai se expressar no nosso dia a dia. Alguém que vive em estado de oração, em nenhum momento vai... Se você vive nesse estado, você não vai conseguir dormir sem expressar de alguma forma esse estado na forma de uma oração sua, ou de uma oração que você tem, uma rotina que você siga. Alguém que viva nesse estado passa a entender o divino como alguém que habita dentro dele mesmo, que habita em tudo. Ele consegue enxergar Deus em tudo. Ele consegue enxergar Deus mesmo nas coisas mais aparentemente grotescas, nas coisas aparentemente mais... É algo misterioso que se chega, porque alguém que vive nesse estado compreende que tudo que é grotesco, tudo que é passível da nossa... Puxa vida, isso é mal, isso é ruim, isso é dor, está pela percepção de que a matéria, seja a rainha do mundo, esteja divorciada dele, que aqui se estabeleça a realidade. Quando na verdade não é assim. Essa realidade que está estabelecida aqui vive dentro de um universo divino. É claro, nada está fora de Deus, mas está separada dele em polos conflitantes que devem ser novamente reunidos. Para alguém que acha que exista mal e bem, pode achar que o preto, por exemplo, do Teidi é o mal e o branco é o bem. As definições de Yin e Yang podem muitas vezes dizer, isso aqui então é uma coisa ruim, aquilo é uma coisa boa, é unidades. Tudo é divino e deve ser encaminhado para a unidade. Quando nós percebemos isso, nós saltamos fora dessa ilusão. E esse aqui é o Maya, né, o que nós vivemos. O Maya é algo que para o ser divino não existe mesmo, porque aquele ser divino tem dentro dele todas as realidades e consegue controlá-las. Tem uma história do Krishna, que o Krishna estava com a Naraya, que pediu para ele que mostrasse como é que era o Maya. E aí o Krishna anda com ele no deserto e diz assim, Naraya, eu estou com uma sede, vai buscar água para mim ali na cidade. Naraya vai na cidade, ele entra, vai buscar água, aí bate numa porta, conhece a porta se abre, uma belíssima moça abre a porta dele. Daí, e ele, encantado com aquilo, pede água, diz, não, mas entra um pouquinho, senta aqui. E de entrar, sentar, ela apresenta a família, né, ele fica para aquela noite, fica para a noite seguinte, se namoram, casam, né, felicidade total, tem filhos, ele se integra na vida daquela aldeia, esqueceu que Krishna tinha pedido que ele fosse buscar água. Um belo dia ele já com a sua família, gente, o rio que passava na cidade, uma chuvarada enche, e aquela enchente vai e devora tudo, e ele num desespero, né, vê ele indo embora, todas as suas coisas, família, casa. E aí, aquele desespero, ele está ali passando, ele não morre, baixa a água, ele lembra-se de Krishna. De repente vem aquela coisa dele, ele faz o movimento, ele se vê imediatamente de volta naquela cena anterior, naquele deserto que os dois caminhavam. E Krishna vem para ele e diz assim, Naraya, eu estava aqui te esperando, você demorou um pouco para trazer essa água desse processo. E havia se passado no tempo da ilusão dele muitos anos. Maya é isso. Quando alguém está fora de Maya, ele consegue controlar esses mundos e trabalhá-los. Não é para que quando você está fora de Maya, é que você se submeta às coisas passivamente. Você traz para dentro de você, entende e reelabora isso tudo com a sua consciência desperta no espírito. Era isso que o Krishna estava mostrando aí. E assim todos os seres iluminados fazem, como aqueles que se aproximam dele em busca da luz. Jesus fez a mesma coisa com seus discípulos e outros tantos. Buda fez isso com seus discípulos. Paramahansa Yogananda fez, também Padre Pio fez uma certa mesmo, né? Num ambiente tão hostil como a Igreja Católica é. Infelizmente, hoje vai deixar de ser, se Deus quiser, né, para esse Papa novo, para que ele consiga romper essas barreiras todas. Está aí para isso, temos que rezar por ele, porque, e aí é essa história, nós temos que orar muito, por todos, transformar a nossa vida num estado de oração, de maneira que a gente possa expressar esse amor que nós precisamos para. Quem está no Espírito está no amor, está no amor incondicional. Quem está no Espírito expressa esse amor por princípio básico. E quando faz isso, a sua oração se torna potente. Potente é
Está escrito também é a oração do justo. E o justo é... O que é o justo? É aquele que está justo com Deus. Tão justo quanto uma roupa apertada. Isso é ser justo. Por que a gente usa essa palavra para definir coisas? Justo. Isso é ser justo. Ser justo não é condenar as pessoas, dizer que você está certo e você está errado. Isso não é justiça. Justiça é estar ligado. Então, o justo, aquele que está ligado a Deus, tem poder na sua oração. Uma palavra sua pode mover mundos. E às vezes essa justiça se estabelece de formas muito peculiares, inusitadas. Conta-se uma história, eu já contei ela aqui, do Baal Shem Tov, que era um santo, primeiro fundador do Hassidismo, que convidava a ir numa sinagoga, ficava de fora e não entrava lá dentro. Assim, ele botava o pé lá dentro e ele saía. Até que chega um pai com um filho pequeno, e esse filho era um menino que cuidava de ovelhas para o seu pai, e ele usava muito uma gaitinha, um apito. E esse apito ele tocava, e nesse dia ele para a sinagoga, ele disse para o pai, eu quero levar o meu apito, porque eu estou com vontade danada de tocar esse apito. E o pai disse, não vai fazer isso, mas ele foi chegando com o filho sem saber que o filho tinha posto no bolso. Quando o Baal Shem Tov viu o menino, ele falou, vamos entrar. E ele ficou ali, foi lá para frente, né, da arca, para fazer a oração, e começa a fazer essa oração muito lentamente. E de repente, o menino que estava sentado ao lado do pai, que não sabia que ele tinha levado o apito, puxa o apito e dá um apito enorme, e as pessoas se levantam escandalizadas. O que ele fez foi isso, e o Baal Shem diz, agora nós podemos começar a orar. Esse menino, quando ele chegou, eu sabia que nós podíamos, eu não entrava, porque aqui estavam os anjos pesados das orações de vocês, que não subiam, agarrados uns aos outros, distorcidos. Quer dizer, os pensamentos das pessoas que estavam indo ali, fazendo dessa força divina alguma coisa que, em contrário de criar anjos de luz, criava coisas distorcidas. E o Baal Shem sabia que aquele menino, na sua simplicidade, com aquela vontade de expressar de uma forma inusitada e aparentemente, né, ilógica, assim, um apito, foi capaz de abrir os espaços para que ele pudesse ser então intermediário da oração. Então vejam, a gama de coisas em que uma oração pode se expressar, mas o sinal de que nós temos que somos efetivamente, estamos em caminho disso, a gente tem quando a gente começa a perceber esse tu em tu. Aí eu quero ler, estamos acabando, algo também dito por um outro mestre. Na verdade, lembrem que Jesus é citado várias vezes no Evangelho, que ele saía muitas vezes para orar e meditar. Várias vezes o mestre se retirava para orar. Então nós temos que fazer na nossa vida a rotina, é a palavra muito mal aplicada, porque a rotina pode parecer algo automático, capaz de gerar essas coisas distorcidas, mas sem muita força. A rotina tem que ser entendida aí em algo que a gente se valha com absoluta vontade. E quando não acontece, a gente sente falta, porque da mesma forma que eu tenho que tomar água para matar a minha sede, eu preciso orar para matar a sede do meu espírito. E a figura vai mais longe, porque quando eu oro, eu mato a sede do meu espírito, pode ter certeza que estamos matando muitas sedes, ainda que a gente não saiba disso. Vamos ver aqui algo que um dos grandes santos, logo a seguir do Baal Shem, não precisa não, aqui tá bom, aqui já dá. Não, esse foi Yitzhak de Berdishev, um dos santos também que seguiu ao Baal Shem no Hassidismo. E o Rav de Berdishev costumava cantar uma canção, a gente vai cantar a canção sobre a letra, que dizia: onde eu ando, tu. Onde paro, só tu. Outra vez, tu, sempre tu. Tu. Quando estou bem, tu. Mas se a dor me vem, tu.
Só tu. Outra vez. Tu, sempre tu. Tu. O céu, tu, a terra, tu, em cima, tu embaixo, em toda parte, onde quer que eu vá. Quando vejo o outro, quando entro em mim, só, outra vez, tu, sempre, tu. Eu acho que esse é o estado que nós temos que buscar. E ele está à disposição, porque voltando a Jesus, é um estado que está disponível a todos, indistintamente. Não há mestres privilegiados, não há seres superiores ao outro, a partir e mesmo aqueles que estão em estados que expressam uma aparente superioridade, quando são verdadeiramente superiores, fazem com que o outro veja que isto é algo apenas expressional, que a identidade e a essência de tudo essa. E aquele que ora de verdade mantém esse estado permanentemente, e esse sim é capaz de fazer milagres. Até porque o que faz milagres de verdade, como dizia Jesus, sabe que não é ele que faz, mas para fazer o que ele faz. Vamos fazer isso. Não? Tanta coisa eu vou falar sobre o coração. A gente uma vez escreveu até um livrinho de diversos tipos de oração, vem rodando por aí, um livro não, umas folhinhas, né? A gente fez aqui, agora estou me lembrando disso, eu esqueci. O Michael fez lá, botou um caderninho, botou. É uma das formas, é um livro. Então, o pedido dos nossos amigos para que essa luz tivesse sacramento hoje foi porque, primeiro, olhando toda oração, todo processo tem várias camadas, todo. Quando a gente está tratando de alguém individualmente, ou está se focando em alguém individualmente, eu não estou fazendo isso individualmente, não temos essa visão. Dali, as coisas se radiam para algum lugar, para ir para algum lugar, então estamos fazendo ao universo inteiro. Aqui hoje, nossos amigos nos pediram isso, porque então fizeram tratamentos profundos, olhando essa visão espiritual na alma e no corpo de muitos de nós, e a partir daí, em muitas outras circunstâncias, pessoas que não estão conosco aqui, fisicamente falando. Usaram uma energia que a gente chama de ectoplasma, que é o trabalho de luz, bases, expressão, porque o ectoplasma é a porta de entrada, é onde a palavra age, a palavra criadora, né? Se corporifica, materializa, desfaz. E o que eles nos pedem, até a luz saúde do poder, a mensagem de cultivar a saúde, que nós tomemos cuidado, nós que temos essa visão, nós sejamos espíritos ou não, ainda que temos a nossa própria opinião, que julguemos, né, A, B, C, devemos tomar cuidado, porque quando nós julgamos alguém, ainda que com profunda razão, né, a aparência, né, os fatos, ou a sua própria realidade básica, basicamente básica, né, superficial, nós estamos emitindo forças que não colaboram para a solução profunda dos problemas. Isso pode parecer, isso é motivo de uma outra conversa que nós vamos ter. E ontem eu pensava muito sobre isso, principalmente na lição espiritual do Brasil, vinculada ao trabalho que foi feito séculos atrás, milênios atrás, mas especificamente séculos atrás, quando Portugal abraça a ordem templária para que aquele sonho do quinto império, o império do Espírito, do Espírito Santo, se materializasse. Vejam que lutas nós temos numa terra abençoada como a nossa, em que as pessoas caem tão facilmente. Que lutas nós temos para que essa história se materialize. Mas nós não podemos perder nem a esperança e nem a consciência de que podemos trabalhar
E a oração é isso. Então, quem tem essa consciência espiritual não pode estar colaborando com esses ataques, com essas coisas que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, que vão prender isso, vai prender aquilo. Isso vai acontecer se tiver que acontecer, mas a nossa contribuição mais profunda é a da oração, de modo que a solução venha por A, por B, por C, por D, mas o nosso estado interno não pode dar alimento a essas forças de dissolução. Nosso estado interno tem que dar alimento às forças que vão levar um dia essa realidade a se transformar. Ela vai se transformar um dia se nós colaborarmos com ela, se nós fizermos a nossa parte. E fazer a nossa parte não é nos postarmos como donos da verdade e atirarmos pedras. Jesus foi muito categórico em dizer: quem estiver sem pecado, atire a primeira. E nós atiramos muitas. Nós todos estamos em pecado, porque estamos separados da realidade divina. Como é que eu posso agredir alguém com sã consciência, se eu sei que eu, de alguma forma, também vivo essa realidade dela? Ainda que eu seja uma pessoa correta, honesta, faça tudo, mas as raízes mais profundas do nosso ego podem encontrar outras realidades ocultas dentro de nós. O que nós precisamos fazer é reconstruir esse mundo com a nossa força espiritual. E agora é muito importante que a gente faça isso. Ser verdade também através da nossa oração. Então, hoje o que foi feito aqui, eu estou falando isso tudo porque se estendeu muito além das pessoas que estão aqui que receberam, das pessoas que são nossos amados que receberam também outras circunstâncias. Então, o que nós temos que fazer é procurar nos unir a esse movimento, não para julgar, não para condenar, não para passar a mão na cabeça de ninguém. Cada um vai ter o seu encontro de contas com as suas obras. Se a gente acredita nisso, porque nós somos alimentadores de fazer com que essas coisas passem pelos instrumentos, né, que o homem tem usado há milênios, se valer, né, do poder da palavra para condenar, do poder que tem mesmo o dom para destruir. A gente pode fazer isso. Então, nesse momento, a nossa consciência possa despertar que cada um de nós que esteve hoje aqui, está aqui, não só tenha recebido e recebeu, mas possa ser também um instrumento vivo dessa luz, não apenas para abrigá-la no fundo da alma, mas para fazer com que ela haja através de nós, radie. Há irmãos que nós talvez jamais devemos a conhecer nessa vida, mas são irmãos nossos. Encarnados, desencarnados, porque nós também sabemos que a vida se estende muito além das fronteiras do berço e da última morada, que não é a última, mas apenas acolhe um instrumento que usamos. Mas a vida é capaz de fazer o que chamamos de milagre. E a qualquer momento nós podemos ser mergulhados nesta consciência, realizar o movimento do aflito, o movimento daquele que se faz pobre e entende que tudo pertence ao divino. Esse movimento em forma de oração rompe barreiras, quebra paradigmas, abre portas. Nós possamos hoje, todos nós, sem exceção de nenhum, ter recebido esta luz para poder dela nos valermos, para, como lâmpada acesa, iluminar o nome da fonte limpa, aonde seja, a quem quer que seja. Com isso a paz, estabelecida em nós, faça morada, hoje e sempre. Nós agradecemos, Senhor, tudo que recebemos.
vocês pela paciência. Semana que vem é o nosso último almoço do carnaval. Filhos.